Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que foram para uma casa, e fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje estamos reunidos nesse dia de sábado, dia dedicado votivo a Nossa Senhora, onde nós lembramos da Mãe de Deus, rezamos a Mãe de Deus e pedimos a ela, sim, a intercessão diante daquilo que nós queremos apresentar ao Pai, ao nosso Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós estamos nessa meditação do Evangelho de Marcos. Continuamos a meditar o Evangelho de Marcos. Hoje tivemos um Evangelho mais sucinto, um Evangelho mais curto, mas que dá ênfase àquilo que já lemos, que já refletimos antes. Lembra que Jesus saía em retiro, Jesus se deixava repousar diante da multidão, claro, porque o povo sabia da grandeza de Jesus, né? O povo sabia quem era Jesus. Então eles procuravam justamente por isso, né? Para alcançar as suas graças. Claro que Jesus para nós não pode ser aquele como se fosse apenas uma fábrica de milagres. Não é assim. Mas é aquele que nos convida a sempre buscarmos um caminho de conversão. Esse é o sentido do cristianismo. Um cristianismo que não é açúcar, mas sal, como dizia o Papa Bento XVI. Queridos irmãos e queridas irmãs, a vida do cristão, ela consiste nisso. Ela consiste em um tempo, consiste também em um retiro. Ou seja, por exemplo, se nós ouvirmos, como nós ouvimos a leitura de hoje, diz o seguinte: e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Aqui fala de um alvoroço da multidão. Nós sabemos muito bem que quando muitas pessoas se aglomeram, quando muitas pessoas se juntam, é difícil manter a ordem, né? É difícil manter ali as coisas da maneira correta, né? Pois tudo há um desequilíbrio muito grande. Então isso acontece também no tempo de Jesus. Imagina aí no tempo de Jesus, aquela multidão que segue, né? Então até para a alimentação era difícil, porque a multidão era muito grande e não conseguiam essa flexibilização. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está lá fora. Queridos irmãos e irmãs, então nós vimos que os escribas, eles tinham descido de Jerusalém, ou seja, pelo príncipe dos demônios, expulso os demônios, eles tinham isso na mente. Lembra que ontem no Evangelho, na reflexão, eu falei: olha gente, um dos maiores marcos de Jesus é justamente expulsar os demônios, que são aquelas forças negativas, né? Aquelas forças que tentam atrapalhar os planos de Deus. Muitas pessoas já queriam condenar Jesus, então já usavam essa frase como pretexto, dizendo o seguinte: os escribas diziam o seguinte: ele expulsa o demônio porque ele é o príncipe dos demônios. Ele pede os demônios para se calar porque ele é o príncipe dos demônios. Então, houve já uma interpretação errada, já tinha uma arquitetura, já tinha um plano de desvio para capturar Jesus. Então, eles procuravam, queridos irmãos e irmãs, brechas, procuravam oportunidades para poder, de fato, prender o Filho do Homem, para capturar o Filho de Deus. E assim, queridos irmãos e queridas irmãs, o Evangelho ele continua, ele discorre e chega a dizer assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Então, para os escribas, para essas pessoas, Jesus não era ali como o Filho de Deus, não era visto como o Filho de Deus, mas como uma força negativa. Isso
é o acúmulo de inveja e seu acúmulo de rancor, porque sabiam dos prodígios que ele estava fazendo. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta perseguição a Jesus é a perseguição cristã. Quando dizemos que somos cristãos, também temos que assumir os riscos e responsabilidades da nossa fé. Quando dizemos que somos cristãos, temos que assumir que vamos ser perseguidos, que vamos ser caluniados, porque não somos melhores que o Cristo. E o próprio Jesus, na sua peregrinação terrestre, foi perseguido, foi caluniado. Mas ele perseverou e pede para nós também perseverarmos até o fim, diante das perseguições, diante de tudo aquilo que possa atrapalhar a missão de um cristão. Amado irmão e irmã, este é o Evangelho de hoje, esse dia de sábado, dia 20. Hoje é um dia muito especial, dia de São Sebastião, ele que é um mártir da nossa santa fé, entregou a sua vida, que possamos pedir a intercessão de São Sebastião nesse dia de hoje, para que as flechas do mundo também não calem a nossa voz, para que possamos ser perseverantes e confiantes na fé, como ele foi até o dia de sua morte, perseverando na fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não esqueça, se possível, deposite o seu comentário, curta esse vídeo. Vamos crescer a evangelização, vamos divulgar a palavra de Deus e assim possamos alcançar mais corações. Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Vou ficando por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do Céu nos permitir.